do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. Meu nome é Sérgio Breves e hoje nós vamos conversar rapidinho sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos, no item 3. Mas para que a gente se prepare, para que eu pare de tremer e ficar nervoso, né? Nós vamos fazer a nossa prece e vamos dizer assim: Jesus, mestre, amigo de todas as nossas horas, que possamos ter o nosso pensamento e o nosso coração inteiramente buscando o seu colo, o seu socorro, a sua ajuda, através dos nossos guias, dos nossos amigos espirituais. Que a sua paz, Jesus, possa inundar os nossos corações, todos nós, quem fala e quem ouve, para que nós tenhamos uma noite de muita harmonia, de muita paz, um pedacinho da nossa vida mais serena. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Bom, Kardec nos explica numa primeira frase, né, algo que faz um grande resumo do nosso estudo. Ele nos diz assim: se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Ele, nessa primeira frase, é como se ele dissesse assim: gente, preste atenção, amar os inimigos não é uma função que se exerce em direção aos inimigos, é uma função que se exerce para dentro de nós mesmos. Ele está falando não do inimigo, mas de nós. É uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho da outra pessoa, do inimigo, de quem não nos quer bem, ou sobre o nosso. É sobre o nosso egoísmo e o nosso orgulho, que são as duas características mais prejudiciais à nossa vida, à nossa evolução, ao nosso crescimento. Então, como sempre no Evangelho, as lições são voltadas para nós. E ele descreve aqui, né, eu recomendo que as pessoas acompanhem, leiam, busquem, né, nesses itens que se seguem, né, a explicação de Kardec. Ele fala muito claro que amar os inimigos não é ter pelos inimigos por pessoas que nós sabemos que não querem o nosso bem, e alguns querem até o nosso mal, não é ter o mesmo tipo de carinho, de amor, de abraço, né, que a gente tem com um amigo, com um companheiro, com aquele que luta conosco por um mundo melhor. Amar os inimigos é não querer o mal deles, é não vibrar para que isso, que é muito comum do ser humano, a ideia da vingança, para que isso não aconteça dentro de nós. Porque quem é que sai prejudicado e atrapalhado, não é, quando vibra em ódio, em vingança, se sente muito ofendido? Quem sai prejudicado disso somos nós mesmos. Então, amar os inimigos não é trazê-los para dentro do nosso lar, não é tê-los junto a nós nos momentos de felicidade, de alegria, não é ter com eles a mesma coisa gostosa de estar junto dos nossos amigos, né, das pessoas que nos querem bem. Amar os inimigos é olharmos para nós e pensarmos assim: eu não mereço ficar
criando dentro de mim uma bioquímica produzida pelo cérebro, e aí nós entramos num terreno hoje muito conhecido, que é o terreno do conhecimento cerebral. Amar os inimigos é não ficar produzindo em nós a bioquímica que a raiva, que a mágoa, que os desequilíbrios que se seguem por isso acontecem dentro de nós. O nosso cérebro, ele acredita sempre no que a gente diz para ele. A gente quem, né? Quem é que está dizendo para o cérebro? Sou eu, mente, espírito, que existo desligado da matéria, mas que quando está ligado à matéria, ou seja, nesse momento, eu estou acordado, plenamente ciente de que eu sou um espírito, a minha mente funcionando e tudo isso acionando a parte cerebral. Quando eu vivencio, mesmo que na imaginação, mesmo que só no pensamento, emoções de ódio, de rancor, de mágoa, de desejo de vingança, o meu cérebro, ligado à minha mente, vai estar produzindo químicas dentro de nós, incentivando a nós vivenciarmos fisicamente, como se fosse verdade, aquilo que eu estou imaginando. Se eu imagino me vingando, se eu me imagino fazendo mal, trucidando, né? Porque às vezes a gente imagina um negócio desse assim, né? Vamos ser sinceros, às vezes nós escorregamos e imaginamos essas coisas. Quando isso acontece, o nosso cérebro lê como se isso estivesse acontecendo de verdade. E quem é que sai prejudicado? Somos nós. No item 3, ele diz assim: no terceiro parágrafo, esse sentimento, ou seja, de repulsa, de raiva, esse sentimento resulta de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. Quando eu faço isso, eu estou vivendo num ambiente, quando eu crio isso, eu estou vivendo num ambiente, não é, de atração e repulsão. Então, quando eu lido com um amigo, é gostoso. Quando eu penso e lido com um inimigo, com alguém que não gosta de mim, é repulsão. Isso faz em nós isso que nós estávamos falando, não é? A produção dos próprios venenos. Nós bebemos do nosso próprio veneno. E dizemos assim, diz-nos assim Kardec: amar os inimigos, portanto, não é ter por eles uma afeição que não é natural, uma vez que o contato com o inimigo faz o coração bater de uma forma totalmente diferente da que ocorre ao contato com o amigo, né? Isso é a produção. Isso é exatamente aquele momento que nós criamos as imagens mentais, né? E vivenciamos ali, né, uma realidade, só nós. Nesse momento nós estamos nos prejudicando terrivelmente. Então, amar os inimigos é quando nós pensamos em nós e falamos assim para nós mesmos: eu não mereço passar por essa situação. Eu não mereço fazer comigo o mal que eu estou fazendo. Isso é real, gente. Porque se eu ficar pensando em querer perdoar o inimigo, olhando para ele,
eu vou estar me lembrando de tudo que ele fez ou pode fazer por mim. Perdoar, como ele nos diz assim também, não é? É perdoar-lhes sem segundas intenções e sem restrições. Mas o perdão é uma situação muito complicada. Quando é que eu raciocino em perdoar alguém? Quando eu olho para mim e penso assim, nossa, agir dessa forma com essa pessoa me faz muito bem. Agir como? Deixando para lá. Não entrando em sintonia com tudo o que aconteceu de ruim. Perdoar o inimigo é pensar em si. Exatamente, vou repetir, eu não mereço vivenciar o que estava vivenciando. Não mereço passar pela mesma situação que de vez em quando eu passo quando eu penso com raiva de alguém. Então, no momento em que nós raciocinamos com o perdão ligado a essas pessoas, eu preciso me colocar naquela lei que o Cristo nos mostrou. Amar ao próximo como a si mesmo, para que eu perdoe o inimigo, para que eu ame o inimigo, para que eu não olhe para ele com ódio. Eu preciso estar me olhando. E Teresa d'Ávila nos diz exatamente isso no capítulo 15, né? Que nós venhamos a nos conhecer. Nós precisamos nos conhecer. O inimigo, às vezes, a gente até conhece muito bem, mas estamos precisando nos conhecer, para que a gente possa realmente, através da oração, que é o que ela recomenda, nos protegermos, gostarmos de nós, nos amarmos. Dessa forma, com certeza, nós estaremos começando a entender o que é amor, o amar aos inimigos, que Jesus nos falou. No entardecer, no anoitecer, está caindo, né, essa penumbra de uma forma muito gostosa, que a gente possa realmente encontrar uma profunda paz nos nossos corações. Vamos então nos dirigindo a Jesus, falar assim: Mestre querido, por favor, nos dê força. Como diz Teresa, Majestade, nos ajude a pensar e a vivenciar o amor. Nos ajude, Jesus, a que possamos trazer para dentro dos nossos corações e dos nossos pensamentos as melhores imagens, os melhores momentos, os melhores sentimentos, e que nós possamos, ao final desse brevíssimo estudo, encontrarmos a paz que o Senhor deseja para todos nós. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado aos nossos guias. Muito obrigado a Teresa. Que a paz imensa que nós imaginamos que um dia iremos vivenciar possa estar presente já nesse momento, junto a nós. Que o Senhor nos abençoe. Fiquemos todos em paz. Graças a Deus. Gente, um beijo imenso, excelente final de noite para todos nós, muita, muita paz nos nossos corações. Um beijo grande.